Olá, alunos, vamos continuar nosso assunto do primeiro ano, tá? Capítulo 3 do livro que a gente está estudando. Vamos lá, as fases de um material. É outra coisa que a gente já viu na revisão diagnóstica e a gente só vai reforçar aqui. Fase, gente, o que é fase? Fase é uma aparência uniforme, né? Cada fase do material é identificada pela aparência uniforme e pelas propriedades constantes em toda a sua extensão. É aquela que tem, como já diz, uma aparência que se repete. O uniforme é uma coisa que se repete. Começa do início, vai até o fim com aquela aparência. Não há uma mudança na aparência. Não há uma mudança no aspecto visual, tá? E aí existe algumas substâncias que têm aparências uniformes. Que existe uma única fase, em outras misturas que tem mais de uma fase, tá? A gente lembrando que a gente está falando aqui de misturas, né? E aqui existe umas pegadinhas, né? Existe umas, tipo, o bolso de sangue, apesar de se parecer ter uma só aparência, só uma fase, se tu vê no microscópio, ela tem o que? Os glóbulos vermelhos na parte branca, a parte vermelha do sangue. Então tem mais de uma fase. Então a bolsa de sangue, olhando no ultramicroscópio, ela é uma mistura, ela tem mais de uma fase, tá? Uma mistura heterogênea. O leite é a mesma coisa também. Se a gente vê no microscópio, a gente vai ver a parte das bolhas de gordura, né? E também aqui da laranja, suco de laranja também tem esfregaço, que é uma camada uniforme, nem muito fina nem muito espessa do material. Isso é analisado ao microscópio como sangue disperso sobre uma lâmina de vidro. Existe aqueles fiapos, né, que é o esfregaço. E também então é uma mistura heterogênea, tem mais de uma fase, tá bom? Não tem somente uma única fase, não. São as pegadinhas que pode parecer uns exercícios, e aí você pode dizer que só tem uma fase, que é só uma mistura homogênea, né? E não, isso aqui ela tem mais de uma fase, tá bom? Essas substâncias aí. Aí podemos dividir as soluções em homogênea, que é somente uma única aspecto, né? Um único aspecto, que a gente também chama de solução, tá? Pode estar no estado sólido, líquido, gasoso, possui somente uma única fase, monofásico, aspecto visual uniforme, porque só tem uma única fase, é mesmo no microscópio que vai aparecer um aspecto uniforme, aspecto visual idêntico, constante em toda a sua extensão, propriedades físicas, não muda, inferior a 1 nanômetro, são bem pequenos, né, os tamanhos das partículas. 1 nanômetro é 10 menos 9 metros, muito pequeno. Exemplos de soluções de misturas homogêneas: latão, mistura de zinco com cobre, água e álcool etílico, né? Água e sal dissolvido, nitrogênio e oxigênio. São tudo que aparece um aspecto visual único, tá bom? Já a heterogênea, que aparece, possui mais de uma fase, né? Pode ser bifásico, trifásico. Tem a heterogênea grosseira, tá? Dispersão grosseira. São, são partículas bem grandes, né? 10 menos 7 metros, nanômetros. Aí, por exemplo, água e gelo é uma mistura heterogênea grosseira, né? Tá vendo lá os blocos grandes de gelo, né? Sólido com ferro derretido, água e areia. É uma mistura heterogênea grosseira, partículas grandes. E tem a heterogênea, que é dispersão coloidal. Já suas partículas são menores. Por exemplo, o sangue, o leite, o suco natural são mais difíceis de enxergar, de ver as fases que compõem essa mistura heterogênea, né? Só no microscópio mesmo, são de partículas menores, tá bom? Partículas grandes, como água e areia, é grosseira.
Aí temos aqui as fases de material heterogêneo. Eu acho que não é tão importante isso aqui. Basicamente aqui, ó, aqui, por exemplo, aqui tem três fases, né? Mistura do açúcar, do caramelo, né? Com a água e o óleo. Três fases. Nem sempre a quantidade de substância vai dar três, a quantidade de substância vai dar a mesma quantidade de fases, né? Aqui deu óleo, água e melado de três fases e três componentes. Mas esse é outro aqui, ó. Água sólida, água, tem blocos de gelo e tem areia, né? Água sólida e líquida e areia. Tem três fases, mas só tem dois componentes, tá? Água e gelo é a mesma coisa, só que só muda o estado, né? O estado físico. Aí terminamos essa parte aqui, né? Na parte número 3 fala sobre a separação de misturas. É importante você ler esse texto tudinho aqui. Eu marquei somente algumas coisas. É importante da reciclagem do lixo, né? A quantidade de lixo no mundo é muito grande. O lixo domiciliar, residências, bares, lanchonetes, certo? E aí a capacidade de voltar esse lixo é que apresenta potencial de reciclagem. Capacidade, o que é potencial de reciclagem? É a capacidade de voltar ao ciclo de produção do qual foi descartado, né? Ele é capaz de voltar a ser útil, voltar ao ciclo, o processo fechado, voltar desde o início e ser reaproveitado, certo? Esse que é o processo de reciclagem. Evitar que esses lixos vai parar nos aterros sanitários que estão sendo extintos, né? Ou os lixões de céu aberto, principalmente os lixões, os aterros sanitários estão estão criando agora novos processos, lei para fazer um processo de para não poluir o ambiente, né? Para não parar esses lixos nos lixões, né? E aí o brasileiro é um grande produtor de lixos jogados no meio ambiente. E isso aí é dinheiro, lixo é dinheiro. O país perde, não reciclando esses lixos, em torno de 8 bilhões anualmente, por deixar, por deixar de reciclar os resíduos que não são encaminhados a aterros, que são encaminhados, aliás, né? Aterros e lixões. Coleta seletiva do lixo que tem que ser feito no Brasil. Coleta seletiva, selecionar o lixo, separar o lixo, né? Separar os materiais recicláveis dos materiais orgânicos. Para isso tem várias fases, é o processo de catação mesmo, o cara mete a mão na massa para catar, para separar, certo? E aí o nome de quando vai pro o lugar certo para separar, são as indústrias, são chamadas de usinas de processo de lixo, né? Vai separar esses materiais inertes, que sem vidas, tipo plástico, vidro, dos materiais orgânicos, né? Que será encaminhado para compostagem. E os rejeitos que são levados ao aterro sanitário. Os rejeitos mesmo, a parte bruta, são levados para o aterro sanitário, mas vidros dá para ser reciclado, papel e orgânico dá para fazer compostagem, né? Aí um exemplo de tem vários processos de para fazer essa separação. Aí. Tratamento fisiológico apresenta o seguinte modo: a gente tem a balança, o fosso de recepção, esteiras, transporte de esteira. Tem que ter triturar, peneirar, quando for o processo de compostagem, né? Lixo dá dinheiro, né? Existe muita coisa no processo que pode ser feito. E tem materiais, igual uma indústria mesmo, materiais de separação, né? E aí vocês vão dar uma lida aqui nessa parte que é importante. Aí temos aqui a reciclagem do papelão, também que evita a derrubada de árvores, né? Reduz até 100% a necessidade de matéria-prima virgem, ou seja, o papel poderia ser novamente produzido sem nenhuma árvore precisasse ser derrubada. Porque você sabe que o papel ele é feito da árvore, né? E aí não precisa, né, derrubar a árvore, porque a árvore é importante para a questão do meio ambiente,
aproveitar o gás carbônico. Em relação à reciclagem, o que dá para reciclar? Jornal, revista, folhas. O que não dá para reciclar? Adesivos, etiquetas, papel carbono e assim por diante. O que a gente recicla muito aqui, recicla metais, né? Principalmente o alumínio. As latinhas de alumínio são mais comuns encontradas, né? Na reciclagem, que dá mais dinheiro, né? Isso evita também a questão de pegar matéria-prima, bauxita, né? Onde vem o alumínio. 5% da necessidade para produzir a mesma quantidade de alumínio a partir de 5% da bauxita. Então evita de ficar degradando no ambiente. E para fazer também o alumínio gasta muita energia. Então tem que evitar, né? É mais fácil reutilizar lata de alumínio do que fazer do zero da bauxita. Gasta muito mais energia e muito mais dinheiro. O vidro também é importante reciclar. Mas não todos os vidros dá para reciclar, infelizmente. Ainda o vidro ainda está um pouco atrasado. Tá? Porque o vidro é importante reciclar, que vai evitar também a retirada da areia, né? Porque o vidro vem da areia. A extração da matéria-prima da areia da natureza em até 55% diminuindo a emissão de poluentes e 6% do consumo de energia em 82%. Então, quando tu vai fazer o vidro, não é só retirar a matéria-prima da natureza, que é um recurso que não é renovável, né? Ou seja, é um recurso que não, tirando, acaba, né? Mas também evita como vai para as indústrias, vai ser queimado a areia ali, né? Para poder fazer o vidro, vai emitir muitos poluentes e consumo de energia. Então é importante evitar, né? Quanto mais reciclagem, menos vai ter, menos necessidade vai ter de poluir. Os plásticos também é uma coisa que a gente consome, recicla muito, né? Mas simplesmente a gente só faz a reciclagem primária, que é essa reciclagem primária, que se baseia na regeneração de um único tipo de plástico separadamente. Esse mercado absorve 5% do plástico consumido no país. A gente faz muito essa reciclagem primária. A gente só procura alguns tipos de plástico. Algumas indústrias só utilizam esse um tipo de plástico. A reciclagem secundária, que já vai pegar mais tipos de plástico, a gente não pega. Não tem praticamente aqui no Brasil. E a terciária, que vai derreter todo esse plástico para fazer um novo tipo de recipiente, esse mesmo que não tem no Brasil. Então basicamente só algumas indústrias que aproveitam esse tipo de reciclagem primária. Então a gente vai ficar, próximo aula a gente vai ver sobre esse assunto aqui, tratamento de água. Até mais.